Milionário encontra seu amor de infância na rua. Ao vê-la, ajoelhou-se e chorou. Fique para descobrir esta história. Na remota Baía Inglesa, ao norte do Chile, onde o céu azul e límpido se estendia sem limites sobre o Oceano Pacífico, iluminando a costa de areia branca e macia, a pequena Jasmine Bauza, com seus belos 10 anos, permanecia sentada, imóvel, como uma sombra em contraste com a vibrante clareza da paisagem. Seus pais a haviam levado até aquele lugar durante as férias, esperando que a claridade e o brilho do mar no deserto chileno dissipassem sua tristeza. Mas a imensidão e a beleza apenas pareciam aprofundar seu vazio. Os que se vão não se perdem, simplesmente voltam a ser um com a natureza, como a água que se junta ao mar e o vento que percorre o céu. As ondas de um turquesa cristalino acariciavam suavemente a costa, com um sussurro eterno e rítmico que parecia tentar consolá-la. Cada movimento da água falava de algo perdido, e enquanto contemplava o mar infinito, Jasmine sentiu que as ondas choravam junto com ela pela recente partida de seu amado gato branco e preto, Tom. Diante do mar, com a brisa brincando entre os fios de seu longo cabelo, ela fechou os olhos e evocou Tom. Lembrou-se de seu olhar sereno, daquela tranquilidade profunda que sempre a fazia sentir-se compreendida e do ronronar suave que parecia envolver cada canto de sua vida em uma paz infinita. Agora o silêncio a envolvia como uma manta fria e o vazio que Tom deixara fazia-a perguntar-se como o mundo podia continuar sendo tão imenso e belo sem ele. Recordou-se dos dias com ele no Vale do Elqui, onde as colinas douradas e os vinhedos pareciam estender-se até o horizonte, e as noites claras brilhavam com constelações infinitas. Ali, na tranquilidade daquela paisagem andina, Tom costumava enroscar-se ao seu lado, e o murmúrio de seu ronronar parecia misturar-se com o sussurro do vento entre as montanhas, trazendo um equilíbrio ao seu mundo que agora parecia perdido. Uma lágrima, lenta e solitária, deslizou por sua bochecha, enquanto a praia permanecia em um silêncio implacável. Então um leve farfalhar sobre a areia trouxe-a de volta à realidade. Sem perceber como ele havia chegado ali, um menino estava sentado ao seu lado, tão silencioso quanto o vento de Baía Inglesa. Ao virar-se, Jasmine encontrou seu olhar tranquilo, olhos profundos que pareciam refletir o céu nublado sobre o oceano. Havia nele algo que parecia quase eterno, como se a paisagem tivesse se fundido com seu ser. Era um menino chileno, de uns 12 anos, com o cabelo bagunçado pela brisa e as bochechas avermelhadas pelo ar frio. "Sou Lautaro Emiliano Carvajal", disse suavemente, como se suas palavras deslizassem junto com o vento. Jasmine não respondeu de imediato, ainda surpresa pela aparição repentina, mas finalmente voltou a olhar para o mar. Lautaro permaneceu ao seu lado em silêncio, como se compreendesse que as palavras não bastavam para aliviar a tristeza. "Por que você está tão triste?" perguntou por fim, com um tom tranquilo e sem uma única pitada de compaixão vazia. "Esta praia não gosta de ver lágrimas." Jasmine abaixou o olhar, sem saber se deveria compartilhar o que sentia. No final, com a voz quase em um sussurro, respondeu: "Perdi alguém muito importante para mim. Meu gato, Tom." Lautaro assentiu, com uma expressão que parecia compreender cada palavra. Após um momento, dirigiu seu olhar para o mar e disse: "Para mim, ninguém se vai por completo. Os seres que amamos se transformam em algo eterno na brisa que nos envolve, nas montanhas que nos guardam, no oceano que nunca para." Apontou para o movimento constante das ondas, seus olhos profundos como o horizonte. "Talvez Tom esteja aqui no pulsar do mar protegendo você a partir desta imensidão." Jasmine olhou para ele duvidando. "Mas eu não o sinto, não o vejo, e isso dói." Lautaro ficou em silêncio por um momento, seus olhos serenos como se contivessem a mesma sabedoria tranquila das rochas e do mar. "Talvez você esteja procurando no lugar errado." Suas palavras eram lentas e profundas, como se viessem de um lugar além da própria terra.
Vê como as ondas sempre voltam mesmo quando se afastam? Assim são aqueles que amamos. Não os vemos, mas eles voltam em outros lugares, em lembranças, nas pequenas coisas que nos cercam. Talvez você já o tenha sentido perto, sem perceber. As palavras de Lautaro deslizaram pela mente dela, tocando algo em seu íntimo. Jasmine lembrou-se então de um momento após enterrar Tom, quando uma brisa quente, quase impossível naquele frio, acariciou seu rosto, e por um instante, a tristeza foi substituída por uma paz estranha. Ela assentiu, embora ainda incrédula. Lautaro olhou para Jasmine com aquele sorriso suave e enigmático, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo que aguardava há muito tempo. Por sinal, você ainda não me disse seu nome, disse, seus olhos brilhando com uma ternura inesperada. Deve ser tão bonito quanto você. Jasmine sentiu o calor subir às bochechas e, sem conseguir evitar sorrir, respondeu. Meu nome é Jasmine Bauza. Meus pais me trouxeram aqui pela primeira vez para as férias com a intenção de me distrair, para que eu pudesse esquecer a morte de Tom. Lautaro assentiu com uma expressão compreensiva e, após um instante de silêncio, disse: Jasmine, a morte não existe. Você não pode ficar triste por algo que não existe. Ela o olhou com assombro e um toque de confusão em seus olhos. Como você diz que não existe? Sussurrou com um tom de incredulidade. Eu o vi desaparecer. Nunca mais o vi. Como pode me dizer que não existe? Lautaro olhou para o horizonte, onde o mar e o céu se uniam em uma linha tão fina que parecia fundir-se com o infinito. Então, com uma voz suave, começou a contar. Deixe-me te contar uma história, Jasmine. É uma história que minha avó me contou quando perdi meus pais, e talvez te ajude a compreender. Fez uma pausa e suspirou. Há muito, muito tempo, começou Lautaro. Em um pequeno povoado cercado de montanhas e rios, vivia um menino que tinha um amigo muito querido, um condor que o acompanhava sempre, como uma sombra no céu. Eles eram inseparáveis e compartilhavam todos os momentos, dos dias ensolarados nas alturas às noites frias nos vales. Mas um dia, o condor adoeceu e, pouco a pouco, sua energia começou a desaparecer. Quando finalmente partiu, o menino ficou sozinho, sentindo um vazio tão imenso quanto o céu sobre sua cabeça. Uma noite, chorando à beira do rio, o menino olhou para a água e percebeu que as estrelas se refletiam nela, embora estivessem longe no céu. Com o coração pesado, perguntou ao rio: Por que não consigo ver meu amigo se ainda o sinto aqui? O rio, que o escutava com paciência, sussurrou: Seu amigo não se foi. Como estas estrelas que você vê refletidas na água, sua essência vive no reflexo do que você ama. Tudo o que você compartilhou com ele continua aqui, na sua memória e em cada coisa que te rodeia. Quando o evocar, ele será tão real quanto estas estrelas na água. Lautaro fez uma pausa, deixando que suas palavras se deslizassem na mente de Jasmine. E assim, Jasmine, concluiu suavemente. O menino aprendeu que, embora não pudesse ver seu amigo fisicamente, ele continuava existindo em cada lembrança, em cada lugar onde tinha sentido sua companhia. Porque aqueles que amamos nunca desaparecem realmente, apenas mudam de forma, como a estrela na água. Jasmine sentiu algo se agitar dentro de si, como se um nó de sua tristeza estivesse se desfazendo lentamente. As palavras de Lautaro eram como um bálsamo para seu coração ferido, e pela primeira vez desde a partida de Tom, começou a compreender que talvez ele não tivesse ido para sempre. Então, o Tom também está aqui? Perguntou quase em um sussurro, com uma centelha de esperança nos olhos. Lautaro assentiu, sorrindo. Claro que sim, Jasmine. Enquanto você se lembrar dele, ele estará sempre aqui, em você e em tudo ao seu redor. Jasmine sentiu uma faísca de alegria iluminar seu rosto, como se a névoa que nublava seu coração finalmente estivesse se dissipando. Ah, já! Agora entendo! Exclamou com um brilho de emoção nos olhos. Lembro que uma noite eu o sonhei. Vi uma imagem tão linda.
Sua voz baixou para um sussurro e seu olhar se perdeu no ar, recordando aquela cena onírica. Ele apareceu para mim como uma libélula violeta, delicada e brilhante, que voava suavemente. Ela parou bem na minha frente e então pausou emocionada. Vi nela a cabeça de Tom, unida àquele corpo de libélula, mas era como um ser etéreo, cheio de uma luz violeta que harmonizava com sua essência. Não era ele fisicamente, mas eu sabia que estava ali. Lautaro ouviu com atenção, seus olhos refletindo a maravilha daquela história que Jasmin lhe contava com tanta ternura. Quando ela terminou, ele sorriu com doçura e uma leve reverência, como se quisesse guardar aquele instante para sempre. "Que sonho lindo você me contou, Jasmin", disse em um murmúrio. "Nunca o esquecerei." Jasmin sorriu, e naquele momento sentiu que a dor que carregava em seu peito finalmente se dissipava. Sua tristeza desaparecia, substituída por um sentimento de paz e conexão infinita. Não apenas com Tom, que agora compreendia em uma nova dimensão, mas também com Lautaro, o maravilhoso menino de 12 anos que havia chegado como uma brisa suave em sua vida, trazendo consolo e sabedoria. Ambos permaneceram em silêncio, olhando juntos para o horizonte, e Jasmin soube que aquela praia e aquele menino sempre fariam parte dela, como um eco de eternidade em seu coração. O que importa não desaparece, apenas se transforma naquilo que nunca poderemos ver, mas sempre poderemos sentir. As férias uniram Jasmin e Lautaro de uma maneira especial. Juntos exploravam cada recanto de Bahia inglesa, compartilhando risadas e confidências. Uma tarde, enquanto descansavam na areia, Lautaro propôs uma aventura. "Quer conhecer minha avó?", disse ele com entusiasmo, seus olhos brilhando de emoção. "Ela mora no povoado mais próximo, a alguns quilômetros pela costa. Vamos, você vai adorá-la." Jasmin assentiu com um sorriso, e ambos se levantaram. Sem mais delongas, começaram a correr pela praia, descalços, com as risadas se perdendo no vento e a espuma das ondas acariciando seus pés. "Aposto que chego antes de você", gritou Lautaro, acelerando o passo. "Isso é o que vamos ver", respondeu Jasmin, rindo e correndo ao lado dele, sentindo uma liberdade e alegria que há muito tempo não experimentava. O caminho era simples, e o povoado, embora pequeno, era encantador, com casinhas brancas de telhados baixos e jardins cheios de flores e cactos. Ao chegarem, diminuíram o passo, caminhando pelas ruas de terra com a tranquilidade de quem percorre um lugar familiar. Logo avistaram a casa da avó de Lautaro. Era uma construção modesta, com uma varanda onde ela, uma mulher de rosto amável e cabelos presos em uma trança grisalha, estava sentada em uma cadeira de vime. A avó tomava mate, aquela bebida quente que em suas mãos parecia o símbolo da serenidade e sabedoria. Lautaro a saudou de longe e correu até ela. "Vovó, quero te apresentar alguém." A mulher ergueu o olhar e seus olhos se iluminaram ao ver a pequena acompanhante de seu neto. "Não me diga", exclamou com um sorriso caloroso. "Então você é Jasmin, a menina com o nome de Flor. Lautaro não para de falar de você desde que te conheceu. Venha cá, querida, me dê um abraço." Jasmin se aproximou, sentindo a bondade e o carinho daquela mulher, como se a conhecesse desde sempre. Deixou-se abraçar e retribuiu o gesto com ternura, algo que há muito tempo não sentia em sua própria casa. A avó se afastou um pouco e a observou com doçura. "Diga-me, querida, seus pais sabem que você veio até aqui?" Jasmin abaixou o olhar, sua expressão refletindo uma mistura de tristeza e resignação. "Meus pais quase nunca estão em casa", disse em voz baixa. "Alugaram uma cabana para estas férias, mas meu pai teve que ir às pressas para Santiago a trabalho, e minha mãe é modelo. Está sempre cheia de compromissos de última hora. Quem cuida de mim é uma governanta, mas..." Fez uma pausa, suspirando. "Ela quase nunca me dá atenção. Está sempre ocupada com os afazeres, a televisão ligada ou falando ao celular. Acho que estou mais segura de que nada me aconteça estando com Lautaro." Terminou com um pequeno sorriso. A avó de Lautaro acariciou sua bochecha com ternura.
compreendendo a solidão que aquela pequena carregava mesmo sendo tão jovem. Bom, minha querida, enquanto você estiver aqui, será bem-vinda como parte da família. Pode vir quando quiser. Aqui sempre terá um lugar onde será ouvida e cuidada, disse, lançando um olhar compreensivo ao neto. E você tem um amigo muito especial ao seu lado, não é? Jasmin assentiu, olhando para Lautaro, que sorriu como quem sabe que aquele verão mudaria suas vidas para sempre. A avó continuou com sua voz doce. Lembre-se sempre, minha bela Jasmin, que as pessoas que cuidam de nós não são apenas aquelas que estão ao nosso lado, mas aquelas que nos guardam no coração. Não importa a distância. Nunca se esqueça disso. Lautaro e você são verdadeiros amigos, e os verdadeiros amigos são como as estrelas, minha querida. Às vezes não os vemos, mas sabemos que estão lá, iluminando nosso caminho na escuridão. Grave isso no seu coração para quando seus pais decidirem voltar para a cidade. A menina sorriu com ternura e tanto ela quanto Lautaro abraçaram a avó com toda a força de seus corações. Conforme os dias em Bahia Inglesa passavam, a amizade entre Jasmin e Lautaro se tornava mais profunda e inquebrável. Eles compartilhavam aventuras e confidências, preenchendo juntos o vazio que Tom deixara na alma de Jasmin, bem como a ausência de uma companhia autêntica em sua vida familiar. Lautaro se tornou o refúgio de que Jasmin tanto precisava, um amigo que, como prometera, estaria sempre lá para ela. O fim das Zapague havia chegado. Jasmin sentia que cada grito de seus pais reverberava como um eco cruel em seu coração. Um lembrete de quão distantes estavam de ser uma verdadeira família. Encolhida em um canto da cabana, abraçava a si mesma, tentando encontrar consolo no silêncio que só existia dentro dela. As palavras ásperas e frias de seus pais chocavam-se no ar como ondas contra um penhasco, e cada vez que trocavam acusações, um pedacinho do seu coração parecia desmoronar. Você está sempre ausente. Não parecemos uma família, vociferou Ana Constanza, a mãe de Jasmin, com um tom que misturava dor e raiva contida. E você vive apenas para os seus compromissos sociais. Só se importa com as suas unhas, com as extensões do cabelo, com o que postam sobre você nas redes, retrucou Humberto Henrique, o pai de Jasmin, tentando se defender. Jasmin fechou os olhos com força, desejando que o barulho desaparecesse e que, por algum milagre, pudesse voltar ao silêncio, à calma que sentia quando estava com Lautaro. Em um impulso inesperado, levantou-se e, com um nó na garganta, colocou-se entre os dois, os olhos marejados, encarando os pais com uma determinação que os surpreendeu. "Já chega!" gritou sua voz quebrada pelas lágrimas. "Alguma vez vocês pensaram em como eu me sinto?" A fúria deu lugar ao silêncio. Seus pais ficaram imóveis, olhando um para o outro sem saber o que dizer ou como reagir. Naquele instante, Jasmin percebeu que não havia respostas para ela naqueles rostos tão perdidos e ocupados com seus próprios problemas. Sua tristeza explodiu em lágrimas que escorriam sem parar, e sem olhar para trás, saiu correndo da cabana, desesperada, buscando o único refúgio que lhe dava paz: a companhia de Lautaro. Correu em direção à praia, olhando ao redor na esperança de encontrá-lo, mas o vento e as ondas pareciam ser seus únicos companheiros. A brisa agitava seus cabelos e seus olhos, embaçados pelas lágrimas, mal conseguiam enxergar o horizonte. "Lautaro", sussurrou, com o coração apertado de tristeza e solidão. Não conseguia parar. A angústia a empurrava a correr, a fugir daquele caos. Percorreu a orla da praia sem olhar para trás e seus pés a levaram a um lugar seguro, a casa da avó de Lautaro. Ao ver a porta daquela humilde moradia, seu coração encontrou um pouco de alívio. A avó estava sentada na varanda, observando o mar. Quando viu Jasmin chegando correndo, ofegante e com as bochechas molhadas de lágrimas, levantou-se e estendeu os braços sem hesitar. Jasmin se jogou naquele abraço, sentindo o calor da avó envolver cada pedacinho quebrado do seu coração. "Ah, minha pequena, o que aconteceu?" sussurrou a avó com ternura, acariciando seus cabelos e deixando que Jasmin desabasse em seu colo. Entre soluços,
Jasmin começou a contar tudo: a briga dos pais, a solidão que sentia e a dor de ver sua família se desfazendo sem solução aparente. A avó não a interrompeu nenhuma vez. Deixou que a menina falasse, que colocasse para fora todo o peso acumulado em seu peito. Quando Jasmin levantou o olhar, viu nos olhos da avó uma compreensão profunda, e então aquela sábia mulher disse suavemente: "Minha querida, às vezes os adultos se perdem em seus próprios medos e esquecem que o amor é o que deve sustentar uma família. Não é sua culpa que eles não se lembrem disso. Você deve continuar crescendo em amor, e verá que esse é o caminho para curar qualquer ferida." Depois de uma breve pausa, a avó continuou: "Jasmin, o coração tem uma enorme capacidade de suportar a tristeza, mas também de se encher de amor. Não deixe que as sombras dos outros apaguem a luz que você carrega dentro de si. Essa luz é sua e será sempre sua guia. Minha pequena, uma família nem sempre é formada por aqueles que vivem sob o mesmo teto. Às vezes encontramos uma família nas pessoas que nos ouvem, que nos acompanham e que nos compreendem. Lautaro e eu somos parte dessa família para você." Jasmin sentiu que aquelas palavras, simples mas cheias de verdade, ajudavam-na a se acalmar, a encontrar um remanso de paz em meio à tempestade. As férias chegaram ao fim. Era hora de voltar. Jasmin e sua família mudaram-se para Santiago, onde seu pai havia conseguido novos contratos que prometiam estabilidade. Em uma tentativa de reconstruir a unidade familiar, decidiram que aquela cidade seria um novo começo. No entanto, a discórdia entre eles persistiu, mantendo uma frieza e uma distância que Jasmin já conhecia muito bem. Embora agora estivessem juntos sob o mesmo teto, a verdadeira proximidade e o calor de um lar continuavam ausentes. Com o passar dos dias, Jasmin adaptou-se à nova escola e à rotina da cidade, onde as montanhas que cercavam Santiago a faziam lembrar, de certa forma, da beleza serena de Bahia Inglesa. Todas as manhãs, ela seguia para o colégio e, como sempre, escolhia um lugar perto da janela, de onde podia observar o céu e deixar sua mente viajar. Enquanto a professora explicava com entusiasmo um tema de história na frente da sala, Jasmin encontrou-se sorrindo suavemente. Ali, em seus pensamentos, podia evocar com clareza a imagem de Lautaro, suas palavras cheias de sabedoria e seus olhos profundos. Uma alma que encontrou consolo em outra nunca caminha sozinha, pois carrega no coração a marca do encontro e o calor de uma lembrança que jamais se apaga. Um ano após aquela despedida em Bahia Inglesa, Jasmin, agora com 11 anos, continuava sendo uma testemunha silenciosa das discussões entre seus pais. Embora a família permanecesse unida na aparência, a frieza entre eles persistia, prendendo-a em um ambiente distante e sombrio. No entanto, em seu interior, uma centelha de esperança permanecia acesa. Voltar à Bahia Inglesa e reencontrar Lautaro. Depois de muita insistência, conseguiu convencer seus pais a retornar àquela praia que tanto a marcou. Assim que chegaram à cabana alugada, Jasmin largou suas coisas apressadamente e correu em direção à praia. O ar salgado e a areia macia sob seus pés trouxeram imediatamente lembranças vívidas do verão anterior. Seus olhos ansiosos percorreram a paisagem, buscando algum sinal de seu amigo. O anseio do coração é como o vento, invisível, mas sempre guiando nosso rumo para onde pertence nossa essência. Então, à distância, avistou um jovem que lhe parecia familiar. Com o coração batendo forte, gritou: "Ah, Lautaro, Lautaro!" O menino virou-se e, assim que seus olhares se encontraram, a surpresa e a alegria iluminaram seu rosto. Era ele, sem dúvida. Sem hesitar, Lautaro começou a correr em sua direção. Ainda com a cesta de vime na mão, cheia de empanadas caseiras de frutos do mar e doces de mamão que sua avó preparava para vender aos turistas, largou tudo ao chegar perto dela. Sem pensar duas vezes, abraçou-a com força e a ergueu pela cintura, entre risos, girando com a alegria de um reencontro tão esperado. O reencontro com um amigo é como encontrar um pedaço da nossa própria alma guardado em outro ser.
Não consigo acreditar, disse Lautaro, ainda sorrindo e sem soltá-la. É maravilhoso te ver novamente. Jasmin retribuiu o abraço com a mesma intensidade, sentindo que aquele instante breve e precioso valia cada dia de espera. Eles se separaram um pouco, mas sem deixar de se olhar, com uma mistura de alegria e nostalgia. Lautaro, agora com 13 anos, havia crescido e carregava uma expressão de maturidade que não estava ali no verão passado. Enquanto os últimos raios de sol se refletiam no mar, os dois se sentaram juntos na areia como se os meses de distância nunca tivessem existido. Entre palavras e risadas, compartilharam suas histórias, sonhos e esperanças. O caminho sempre nos leva de volta àqueles que enchem nossa vida de significado. Não importa o quão longe tenhamos ido. Agora eu ajudo minha avó, comentou Lautaro. Ela prepara essas coisas deliciosas para os turistas, e eu vendo depois da escola ou nas férias como agora. Apontou para a cesta com um sorriso de orgulho. Empanadas e doces de mamão? Perguntou Jasmin, com um brilho curioso nos olhos. Sim, os melhores de toda a Bahia inglesa, respondeu ele com uma risada alegre. Quer provar? Jasmin aceitou pegando uma empanada e um doce, e os dois começaram a comer enquanto o sol descia no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e violetas. Era um momento perfeito, daqueles que, sem saber, ficam guardados para sempre na memória. Porém, apesar da alegria que sentiam, a vida lhes reservava um caminho inesperado. Enquanto falavam e riam, seus corações inocentes não sabiam que aquele verão traria decisões que marcariam sua amizade para sempre. Mas por ora, naquele instante, tinham um ao outro, naquela praia que foi e seria seu refúgio e testemunha de seu profundo vínculo. Foram férias inesquecíveis, apesar de a família de Jasmin continuar relegando seus cuidados a uma governanta, enquanto cada um se imergia em suas ocupações e no distanciamento como casal e como família. Em meio a essa distância familiar, Jasmin encontrou em Lautaro e na bondade de sua avó o carinho e o afeto que tanto ansiava, transformando aqueles dias em um refúgio de amor e cumplicidade. Mas o tempo em Bahia Inglesa chegou ao fim, e a última tarde daquele verão veio tão inevitável quanto o pôr do sol. Jasmin, com o peso da tristeza no coração, caminhava cabisbaixa ao lado de Lautaro, segurando sua mão com a força silenciosa de quem teme deixar algo ir. Ela sabia que o momento da despedida era iminente, e a dor da partida tornava-se ainda mais intensa ao pensar nos longos meses de espera que viriam até o próximo encontro. Quando chegaram à casa da avó, a idosa os esperava na varanda com aquela paz profunda nos olhos que parecia envolver tudo. Jasmin se aproximou e, em silêncio, abraçou-a com força, como se aquele gesto pudesse transmitir todo o agradecimento e amor que sentia. A avó retribuiu o abraço e, com uma voz suave e serena, disse uma frase carregada de sabedoria. Os laços que criamos no coração são como raízes profundas. Não importa o quão longe os galhos cresçam, estamos sempre conectados. Minha querida, uma verdadeira despedida é apenas o eco de um até logo. Onde há amor, o tempo é apenas uma ponte. Não se esqueça disso. As almas que se tocam com amor e verdade nunca se separam, apenas aprendem a se reencontrar no caminho. Mas acima de tudo, minha Jasmin, grave estas palavras. A distância não é esquecimento, mas uma lição para entender melhor o valor do reencontro. Jasmin não conseguiu resistir mais, e de repente correu em direção à avó, envolvendo-a em um abraço forte e sincero. Obrigada, vovó, sussurrou Jasmin, a voz quebrada pela emoção. Obrigada por me ensinar que o amor não tem barreiras, que o que carregamos aqui, apontou para o peito onde o coração pulsava, é o que realmente importa. Vou sentir tanta saudade de você, mas vou convencer meus pais a voltarmos no próximo verão. A avó acariciou seus cabelos e, com uma ternura infinita, deu-lhe um beijo na testa. Jasmin então se voltou para Lautaro com lágrimas escorrendo por suas bochechas. Lautaro, você é o melhor amigo que eu poderia ter, disse, a voz trêmula. Em 1 ano, eu voltarei. Eu prometo.
Lautaro a olhou com aquela mistura de maturidade e doçura que a fazia se sentir segura e compreendida. Você também é minha melhor amiga, Jasmine, e também a mais bonita, disse ele rindo com a voz baixa, mas firme. Em cada onda, em cada sussurro do vento, em cada estrela que brilhar no céu, vou me lembrar de você. Prometo que estarei aqui, esperando por você, sempre, até você voltar. 1 ano vai passar rápido, mas não importa quanto tempo leve, porque nosso laço é como o mar, profundo, eterno, e sempre retornando a si mesmo. E ao se abraçarem com força, sentiram que uma parte do outro ficava gravada em seus corações, um vínculo que nenhuma distância poderia romper. Jasmine, agora de volta a Santiago, sentia que o brilho dos seus dias em Bahia Inglesa desaparecia lentamente, substituído pela frieza de uma casa onde o amor parecia ter se perdido. Os meses seguintes se tornaram ainda mais difíceis. As discussões entre seus pais, que antes pareciam sussurros reprimidos, começaram a se transformar em gritos que atravessavam as paredes, ecos ásperos que a alcançavam em cada canto do lar. Jasmine tentava se refugiar em suas lembranças, pensando nas ondas e na praia, no abraço de Lautaro e nas palavras da avó, mas a realidade se impunha com uma dureza que ela não conseguia ignorar. Certa noite, Jasmine ouviu sua mãe enfrentar seu pai com uma raiva que nunca havia ouvido antes. «Não é possível que isso seja verdade!» gritou sua mãe, Ana Constanza, com a voz entrecortada, como se lutasse entre a dor e a indignação. «Admita. É um rumor evidente. Todo mundo sabe, menos eu.» Humberto, seu pai, permaneceu em silêncio, mas em seu rosto se lia uma mistura de cansaço e resignação. Ana Constanza, incapaz de se conter, aproximou-se dele, com os olhos cheios de uma angústia que ela mal conseguia disfarçar. «Vamos, confesse!» Insistiu em um tom que oscilava entre súplica e ressentimento. «Você está vendo outra pessoa? É isso? É isso que te mantém distante desta família?» O silêncio de Humberto foi uma resposta em si. Ele desviou o olhar, evitando o contato visual, como se as palavras que precisava dizer tivessem um peso que ele não podia ou não queria carregar. Ana Constanza o encarou, respirando com dificuldade. Em seus olhos ainda brilhava uma fagulha de esperança de que ele negasse o óbvio, insistisse que tudo era um engano. Mas essa fagulha se apagou ao ver a expressão de seu marido, tão vazia, tão resignada. Com uma voz firme, mas trêmula, ordenou: «Pegue suas coisas, Humberto. Não faz sentido continuar fingindo algo que não existe. Saia desta casa.» Humberto a olhou. Em vez de resistir, assentiu, aceitando o destino que ambos haviam adiado por tanto tempo. «Será o melhor», disse, com a voz quase num sussurro. O eco dessas palavras ressoou no silêncio da casa, tão frio e distante quanto o relacionamento que restava entre eles. Jasmine, que tinha ouvido tudo da porta entreaberta de seu quarto, sentiu um nó de tristeza se formar em seu peito. Ela sabia que seus pais vinham se afastando, mas não imaginava que esse momento chegaria tão cedo, nem de uma forma tão definitiva. Jasmine entendeu então que a felicidade não pode se apoiar em quem já desistiu. Ela precisa nascer de dentro de nós mesmos. Com os olhos cheios de lágrimas, voltou para seu quarto e se jogou na cama, abraçando com força o travesseiro. Em sua mente ressoavam as palavras de Lautaro e de sua avó, e ela lembrou como, na despedida, Lautaro havia prometido que sempre estaria ali para ela, em cada onda e em cada sussurro do vento. Assim, foi até a janela e deixou que a brisa elevasse ao seu capricho seus longos cabelos em lembrança de seu melhor amigo. Apesar de se sentir sozinha, a memória de sua amizade e o calor dos momentos compartilhados em Bahia Inglesa trouxeram-lhe um pequeno consolo. Naquela noite, enquanto ouvia seu pai recolhendo suas coisas no quarto ao lado, Jasmine fechou os olhos e se imaginou na praia, ao lado de Lautaro. Prometeu a si mesma que não importava o que acontecesse, voltaria à Bahia Inglesa para reencontrá-lo. Uma promessa feita a si mesmo é um compromisso com a alma. Embora os ventos mudem e as circunstâncias se transformem, cumpri-la é honrar a essência de quem realmente somos.
3 anos após aquele verão doloroso, Jasmine Bauza retornou à Bahia Inglesa, agora uma bela jovem de 14 anos. Durante esses anos, a vida de sua família havia mudado drasticamente. Após o divórcio, sua mãe, Ana Constanza, mergulhou em uma decadência emocional e financeira, incapaz de encontrar um novo rumo. Os contratos de modelagem, que antes eram seu orgulho e sustento, desapareceram, e após uma série de fracassos pessoais, ela perdeu a fé no amor. Jasmine mal via seu pai, que agora vivia no exterior com uma nova família, e, embora visitasse o Chile de vez em quando, já não era o empresário bem-sucedido que ela recordava na infância. Para Jasmine, aqueles verões em Bahia Inglesa eram um refúgio guardado na memória como um tesouro. No entanto, devido às dificuldades econômicas, sua mãe não pôde levá-la de volta até agora, um verão que prometia um reencontro tão esperado. Assim que deixaram as malas na cabana alugada, Jasmine sentiu um impulso incontrolável de correr até a praia, na esperança de encontrar Lautaro e sua avó naquele lugar que tantas vezes os havia unido. Corria descalça com o vento brincando entre seus cabelos enquanto seu coração batia acelerado de emoção e esperança. Finalmente chegou à casa de Lautaro. As paredes de adobe pareciam tão acolhedoras quanto antes, embora algo no ar tivesse mudado. Com um nó no estômago, aproximou-se e bateu na porta, ansiosa e nervosa. Uma mulher de rosto gentil e desconhecido abriu a porta olhando para Jasmine com certa curiosidade. "Com licença", balbuciou Jasmine, sentindo as palavras travarem na garganta. "Aqui mora a senhora Nube Rosenda Carvajal e seu neto, Lautaro Emiliano Carvajal?" A mulher franziu a testa, entendendo imediatamente que a jovem à sua frente devia conhecer a antiga dona da casa. "Ah, minha querida", começou a mulher com uma voz suave. "Lamento dizer que faz 2 anos que a senhora Nube Rosenda faleceu. Era uma mulher boa, de grande coração, muito querida por todos no vilarejo. E o neto dela, Lautaro. Bem, depois da partida dela, como não tinha mais familiares, levaram-no para a casa de acolhida Bela Esperança, um orfanato na cidade de Copiapó." Jasmine sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços ao ouvir aquelas palavras. A praia, o mar, o vento, tudo parecia desaparecer ao seu redor, deixando-a em um vazio profundo. "Não", murmurou incrédula, enquanto uma lágrima solitária deslizava por sua bochecha. "Não pode ser. Eu pensei. Achei que sempre estariam aqui." A mulher pousou uma mão sobre seu ombro com gentileza e compreensão. "Às vezes a vida nos tira o que amamos, mas essas pessoas, essas memórias, ficam aqui", disse, apontando para o peito de Jasmine. "Talvez você não possa vê-los, mas pode senti-los com você, em cada canto desta praia, em cada onda que toca a areia." Jasmine assentiu sem conseguir conter o turbilhão de emoções que a invadia. Seus passos a levaram de volta à praia, onde, ajoelhada na areia, deixou que a dor fluísse em um choro silencioso, enquanto o som das ondas parecia trazer-lhe um eco distante das palavras de sua avó. Os laços que criamos no coração são como raízes profundas. Não importa o quão longe os galhos cresçam, estaremos sempre conectados. Naquele momento prometeu a si mesma que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para encontrar Lautaro, seu amigo de alma, seu refúgio. Ao cair da tarde, Jasmine voltou para a pequena cabana alugada, que já não era o refúgio acolhedor de seus anos de infância, mas uma versão modesta e desgastada, reflexo das mudanças em sua vida familiar. Sua mãe descansava em uma das camas com o olhar perdido no teto, como se as desilusões lhe tivessem tirado a vitalidade que um dia a caracterizou, embora ainda mantivesse sua beleza com o eterno ar de modelo. Com o coração apertado, Jasmine reuniu coragem e se aproximou dela. "Mamãe, preciso que me leve a Copiapó, a casa de acolhida Bela Esperança", pediu com a voz trêmula, mas decidida. Ana Constanza se levantou um pouco, desconcertada. "Copiapó, para quê?" perguntou franzindo a testa. "Para procurar Lautaro. A avó dele faleceu, e me disseram que ele está lá", respondeu Jasmine, sentindo a tristeza invadir seu peito.
Sua mãe a olhou confusa. Lautaro? Quem é Lautaro? Jasmin sentiu uma pontada de dor ao perceber que sua mãe não se lembrava nem mesmo do nome de seu amigo. Eu te falei várias vezes no nosso primeiro verão aqui. É o menino que me consolou quando perdi o Tom, meu gato. Meu amigo, explicou com a voz carregada de nostalgia. Foi ele quem esteve ao meu lado quando eu mais precisava. Ana Constanza piscou algumas vezes, finalmente lembrando vagamente daquela história. Ah, já me lembro, murmurou, mas sem dar muita importância. Em seguida, acrescentou em um tom despreocupado. Isso vai passar, Jasmin. É só uma lembrança de infância. Jasmin sentiu a incompreensão como uma barreira intransponível entre as duas. Não, mamãe, você não entende? Não é um capricho. Eu preciso encontrá-lo, disse quase suplicando. Por favor, me leve a Copiapó. Você só precisaria perguntar por ele só para saber se ele está bem. Ana Constanza suspirou desconfortável. E se ele estiver lá? O que você quer que eu faça, que o adote? Retrucou com uma mistura de incredulidade e cansaço. Jasmin, eu já não tenho nem dinheiro para sustentar outra pessoa, muito menos a intenção de ter mais filhos. Mal consigo cuidar de nós duas. Jasmin a olhou nos olhos, sentindo a desesperança tomar conta de si. Por favor, mamãe, eu só quero perguntar por ele. Saber se está bem. Você não precisa fazer mais nada. Só isso. Insistiu com a voz quebrada e os olhos cheios de súplica. Ana Constanza a observou em silêncio, como se estivesse considerando a ideia apenas para apaziguar o que, para ela, parecia ser um capricho adolescente. Finalmente, soltou um suspiro resignado e assentiu com a cabeça. Tudo bem, nós vamos, mas espero que depois disso você se acalme, respondeu, com um tom de exasperação mal disfarçado. Naquela noite, Jasmin mal conseguiu dormir, tomada pela esperança e pelo temor do reencontro que desejava havia tantos anos. Ao amanhecer, partiram em direção a Copiapó, com o coração de Jasmin acelerado e sua mente cheia de lembranças e desejos. Aquele que guarda alguém em seu coração nunca caminha sozinho, pois a lembrança se torna sua companhia mais fiel. No dia seguinte, uma caminhonete parou em frente à casa de acolhida Bela Esperança. Ao lado de sua mãe, a ex-modelo Ana Constanza, Jasmin desceu rapidamente com o coração palpitando e uma mistura de ansiedade e emoção estampada no rosto. Sua mãe a seguiu, um tanto impaciente, enquanto caminhavam até a porta principal. Irmã Emília, uma mulher de rosto gentil e cerca de 40 anos, as recebeu na entrada. Ao notar a inquietação nos olhos de Jasmin, dedicou-lhe um sorriso compreensivo. Bom dia, cumprimentou a mãe de Jasmin, tentando soar casual. Minha filha quer saber sobre um menino que esteve aqui há 2 anos. O nome dele é Lautaro Emiliano Carvajal. A mulher assentiu com um olhar suave e ao mesmo tempo profissional. Em seguida dirigiu um breve olhar a Jasmin, notando seu nervosismo e expectativa. Deixem-me consultar os registros, disse a irmã Emília. Desapareceu por um momento em um pequeno escritório e voltou com uma pasta em mãos. Lautaro Emiliano Carvajal. Aqui está. Jasmin se inclinou para a frente ansiosa, enquanto sua mãe observava em silêncio. Lautaro chegou à nossa casa há cerca de 2 anos, explicou a irmã Emília com voz pausada. Pouco depois da morte de sua avó. Ele era muito querido por todos aqui. Então, ele ainda está aqui? Perguntou Jasmin, com um raio de esperança na voz. A mulher a olhou com uma expressão de profunda compaixão antes de continuar. Não, querida. Lautaro foi adotado poucos meses depois de chegar aqui. Uma família o acolheu com muito amor, mas, infelizmente, pelas normas de privacidade, não podemos revelar informações detalhadas sobre eles. Jasmin sentiu como se o mundo desmoronasse ao seu redor. Seus lábios tremiam enquanto ela tentava conter as lágrimas. Por favor, suplicou com a voz quebrada. Ele é meu melhor amigo. Eu só quero saber onde ele está. Saber que ele está bem. A irmã Emília colocou uma mão reconfortante sobre seu ombro. Entendo o quanto ele significa para você, Jasmin, disse com voz suave.
Tudo o que posso dizer é que foi adotado por uma família bilíngue de ascendência inglesa. Tudo indica que estão comprometidos com o bem-estar e a educação dele. Tenho certeza de que ele está recebendo muito carinho e apoio. Jasmine assentiu, embora seu coração estivesse se partindo em pedaços. A incerteza era um peso que a fazia se sentir presa entre o desejo de procurá-lo e a dolorosa certeza de que, talvez, ele já não estivesse no país, vivendo uma vida distante e inacessível. Irmã Emília apertou suavemente seu ombro, compreendendo sua tristeza. Às vezes os amigos especiais permanecem em nosso coração, e isso também é uma forma de reencontro. Não duvide de que ele carrega consigo os momentos que vocês compartilharam, Jasmine. Amigos assim nunca são esquecidos. Jasmine saiu da Casa Bela Esperança com o olhar perdido. Embora as lágrimas caíssem sem controle, dentro dela também se acendeu uma pequena chama de paz. Ao imaginar Lautaro rodeado por uma família que talvez estivesse lhe permitindo realizar todos os seus sonhos. Anos depois, quando Jasmine completou 17 anos, já transformada em uma jovem de beleza radiante, recebeu um convite de seu pai, que após anos vivendo no exterior com sua nova família, propôs que ela se mudasse para os Estados Unidos para cursar letras, seu maior sonho. A jovem aceitou com entusiasmo, confiando que a mudança abriria portas e talvez caminhos inesperados. Ao chegar, no entanto, não foi recebida como esperava. A esposa de seu pai, Samantha Lucille Thompson, demonstrou uma frieza calculada, com uma arrogância que Jasmine percebeu desde o primeiro instante. A convivência na casa foi desconfortável e distante, especialmente com Samantha e os 2 pequenos filhos que ela tivera com o pai de Jasmine. A jovem tentou se adaptar, focando nos estudos, esforçando-se para aprender o idioma e se ajustar ao novo ambiente. Ainda assim, o clima na casa era gelado e cada dia se tornava mais difícil. Mas algo dentro dela parecia sussurrar. Não permita que o frio dos outros apague o calor que há em seu coração. Mantenha sua luz viva, mesmo nas sombras. Certa manhã, ao descer para a cozinha, encontrou Samantha esperando-a com um sorriso sarcástico no rosto. Sabe, Jasmine, you are not welcome in my house. I don't feel comfortable with you here. Entendeu, querida? Você não é bem-vinda na minha casa. Não me sinto à vontade com você aqui. O tom de Samantha era venenoso, e antes que Jasmine pudesse responder, seu pai entrou e notou imediatamente a tensão nos rostos das duas. Está acontecendo algo entre vocês? Perguntou com voz preocupada. Samantha se adiantou com uma expressão de falsa inocência e disse: É essa filha sua. É rebelde e não respeita as regras da casa. Jasmine fez um gesto de incredulidade, tentando se defender. Mas papai, essa mulher disse que eu não era... No entanto, ele a interrompeu com um tom severo. Está vendo, está vendo. Não se diz essa mulher. Ela se chama Samantha. Vê como a culpa é sua? Jasmine sentiu que a injustiça da situação a sufocava. No entanto, em vez de se defender, olhou para ele com uma serenidade que ele não esperava. Respirou fundo, juntou algumas poucas coisas e, antes de cruzar a porta, pronunciou uma frase que carregava toda a sabedoria acumulada em sua curta vida. Papai, a culpa nem sempre está em quem a recebe, mas em quem a atribui sem ouvir a verdade. Sem dizer mais, Jasmine partiu, deixando para trás a casa, mas levando consigo a dignidade e o amor próprio que havia cultivado ao longo de sua vida. O pai de Jasmine, surpreso e com um vestígio de culpa no olhar, estendeu a mão, como se com aquele gesto pudesse retê-la, impedir o desenrolar dos acontecimentos. Mas as palavras de sua filha, carregadas de tristeza e maturidade, o deixaram imóvel, incapaz de reagir. Espere, Jasmine. Você não pode ir embora, insistiu com um tom vacilante. Você ainda não tem a maioridade. Só tem 17 anos. Jasmine, com um pequeno sorriso cheio de resignação e melancolia, olhou-o nos olhos e respondeu num sussurro firme. Você também esqueceu do meu aniversário, papai. Falta tão pouco. Mas não se preocupe. Sempre serei sua filha, mesmo que você nunca tenha encontrado tempo para realmente ser meu pai.
As palavras de Jasmin pairaram pesadas no ar, e antes que seu pai pudesse assimilar a profundidade de seu significado, ela se virou e saiu da casa com dignidade intacta, seus passos firmes e seguros. O som da porta se fechando ecoou no silêncio da sala. Seu pai, sem se mover, ficou olhando para o vazio que ela deixara, consciente, talvez pela primeira vez, de que havia perdido algo irrecuperável. Jasmin, já na rua, respirou o ar fresco, sentindo o peso de sua liberdade e a carga de sua solidão ao mesmo tempo. E assim, enquanto se afastava, seus pensamentos voaram para a Baía Inglesa, para os dias de sol e areia, e acima de tudo para Lautaro, seu verdadeiro amigo. A verdadeira liberdade não é a ausência de companhia, mas a paz que encontramos em nós mesmos quando a solidão é o único refúgio. A noite envolvia Jasmin enquanto ela vagava sem rumo pelas ruas. Seus passos ecoavam na quietude, e a cada movimento sentia a mistura de incerteza e solidão. Tinha apenas alguns poucos trocados no bolso, e ao olhar para as luzes distantes da cidade, um sentimento de desamparo se instalava em seu peito. Com apenas 17 anos, que a faziam parecer uma criança, o peso da solidão e do mundo parecia repousar sobre seus ombros. Ao ver um prédio que parecia fazer parte de uma universidade, decidiu entrar, buscando abrigo até o amanhecer. A estrutura era grande e um pouco labiríntica, mas logo encontrou uma sala de aula vazia onde se acomodou em um canto. Fechou os olhos e deixou o cansaço vencê-la. Quando a claridade da manhã a despertou, um instante de confusão a invadiu antes de lembrar onde estava. Sentindo a fome apertar seu estômago, percorreu os corredores, considerando suas opções. Tinha pouco dinheiro, e cada centavo parecia uma fortuna que precisava ser administrada com extrema cautela. Enquanto caminhava pelo prédio, um cartaz bilíngue chamou sua atenção. Anunciava uma exposição de arte que aconteceria naquele mesmo dia, como parte do Art Student League Showcase, um prestigiado concurso de arte que reuniria estudantes de várias universidades no Museu de Arte Contemporânea da cidade. Jasmin, sorrindo diante da coincidência da data, percebeu que aquele evento poderia ser sua salvação momentânea. Talvez houvesse petiscos para os convidados, algo que poderia aplacar sua fome. Com energia renovada, dirigiu-se ao banheiro mais próximo e, procurando em sua mochila, encontrou o vestido que havia guardado entre suas poucas posses. Era um vestido fúcsia, que realçava sua beleza natural e suas feições marcantes. Ajustando o vestido e penteando seus longos cabelos, ela esboçou um sorriso e saiu do banheiro com determinação. Quem aprende a encontrar oportunidade na dificuldade, descobre que a vida está cheia de pequenos milagres esperando para serem revelados. Ao chegar ao evento, a bela Jasmin irradiava uma mistura de força e vulnerabilidade. Em meio à multidão, caminhou até a mesa de petiscos, e seu estômago vazio a impulsionou a comer com entusiasmo, sem disfarçar, como se cada mordida lhe devolvesse um pouco da força que tanto precisava. Enquanto comia, um homem de meia idade, com o porte de um artista, ou talvez um professor, a observava de perto. Seu olhar era profundo e cheio de compreensão, como se reconhecesse nela a resiliência que só o tempo e a adversidade podem forjar. Ele se aproximou e, com um sorriso gentil, disse: "Com muita fome, senhorita?" Jasmin riu com sinceridade e respondeu com um brilho de humor nos olhos: "Sim, exatamente. Se isso fosse um concurso de chefes, esta seria a comida vencedora." O homem a contemplou visivelmente impressionado pela autenticidade e dignidade que Jasmin irradiava, e respondeu, com um tom carregado de sabedoria: "A verdadeira beleza não está apenas no rosto, mas na força necessária para sorrir para o mundo quando a alma foi testada. E você, jovem dama, carrega em seu semblante a graça de alguém que aprendeu a atravessar tempestades e transformar a adversidade em força. Ver você aqui é como apreciar uma obra de arte em sua expressão mais pura. Você é como uma pintura que revela algo mais profundo a cada vez que é observada." Pouco depois, em meio ao burburinho da exposição, Jasmin se viu cercada por visitantes que aguardavam o início da apresentação. Na exibição principal, uma pintura se destacava,
e atraía todos os olhares. Ainda distraída pela conversa recente com o homem de semblante sábio, Jasmine ergueu os olhos e, de repente, sentiu seu coração acelerar. Era como se o tempo tivesse parado. O ruído ao seu redor desapareceu, enquanto ela se sentia irremediavelmente atraída pela pintura. Impulsionada por uma força inexplicável, abriu caminho entre a multidão, ansiosa para se aproximar e ver cada detalhe que, à distância, não conseguia distinguir. Enquanto avançava entre as pessoas, seus olhos começaram a desvendar a cena, e quase um grito escapou de sua boca. Não pode ser! Diante dela, no centro da pintura, havia uma menina idêntica a ela aos 10 anos, em uma pose de inocência e deslumbramento, olhando para o céu. Das alturas, um gato preto e branco, tão parecido com Tom que a alma de Jasmine se estremeceu, descia em sua direção como se tentasse alcançá-la. No entanto, entre os dois, flutuava uma grande libélula em tons intensos de índigo e violeta, interpondo-se entre eles, como uma guardiã etérea, suspensa em um vôo protetor. Jasmine ficou paralisada, seus olhos fixos naquela representação tão precisa, tão íntima, que despertava em seu peito uma mistura de assombro e nostalgia. A imagem parecia evocar o sonho que havia compartilhado com Lautaro no dia em que se conheceram. Aquele em que Tom aparecia como uma libélula brilhante. Como se suas próprias memórias tivessem tomado forma e cor, a pintura revelava algo profundo, além do visível, transportando-a a um canto esquecido de sua alma. Ela repetiu para si mesma: mas quem fez esta obra? Nesse momento, a voz do apresentador ecoou pelo alto-falante, chamando a atenção dos presentes. Por normas do concurso, o nome dos artistas será mantido em anonimato até o final do evento, quando os vencedores serão anunciados. Isso é para garantir a máxima transparência. As palavras do moderador mal chegam aos ouvidos de Jasmine. Toda sua atenção está presa na pintura, onde a menina, o gato e a libélula parecem imortalizar uma parte profunda de seu próprio passado, guardando um segredo que apenas ela pode compreender. Com um murmúrio, exclama para si mesma: impossível, não posso acreditar. A atmosfera na sala se torna eletrizante enquanto o moderador, com voz solene, prepara o anúncio final. Jasmine mal consegue respirar, dividida entre a incredulidade e uma emoção tão intensa que parece queimar em seu peito. Sente cada batida do coração ressoar em seus ouvidos, esperando pelo veredicto como se sua própria vida dependesse disso. Então, o moderador anuncia com entusiasmo: a obra vencedora do concurso deste ano é Meu Gato de Libélula. Uma explosão de aplausos toma conta da sala. A ovação é ensurdecedora. No entanto, Jasmine permanece imóvel, sentindo o chão tremer sob seus pés. Suas pernas vacilam e, por um momento, o mundo parece girar. A pintura que contém seu sonho, sua história, sua essência, foi reconhecida. Nesse instante, o moderador volta a falar. Convidamos ao palco o criador desta maravilhosa obra. Entre a multidão que o aclama surge um jovem de 19 anos, com uma presença luminosa e uma serenidade familiar. Seu rosto se ilumina ao contemplar a pintura, e com um leve sorriso, ele olha para o público, como se tivesse esperado por esse momento durante toda a sua vida. Com vocês, Lautaro Emiliano Carvajal. Jasmine mal pode acreditar no que ouve. Os aplausos não cessam, mas para ela, o tempo parece ter parado. Seus olhos fixam-se em Lautaro, e ela sente como a esperança, o assombro e o amor profundo que guardou por anos explodem em seu coração. Seu melhor amigo, seu refúgio nos dias mais sombrios, está ali, diante dela. Entre lágrimas contidas, Jasmine sussurra para si mesma: Lautaro, meu Lautaro. Enquanto os aplausos continuam, Jasmine sente um impulso incontrolável. Sem pensar, começa a abrir caminho pela multidão em direção ao palco, onde Lautaro permanece recebendo os aplausos. Seu coração bate tão forte que ela mal escuta o barulho ao seu redor. Tudo o que quer é chegar até ele, olhar em seus olhos, falar com ele, dizer o quanto sentiu sua falta. Sobe por uma das escadas laterais do palco, mas um segurança a intercepta, impedindo sua passagem.
Você não pode entrar, senhorita, diz o segurança com firmeza. Desesperada, Jasmine o ignora e, com o último resquício de voz que lhe resta, grita: Lautaro! Lautaro, surpreso ao ouvir seu nome entre a multidão, se vira, procurando de onde vem aquela voz tão familiar. Seus olhos encontram os de Jasmine, e por um segundo o tempo parece parar. A expressão de Lautaro muda. É um misto de reconhecimento, surpresa e uma emoção contida por anos. Mas antes que ele possa reagir, uma jovem surge nos bastidores, atravessa rapidamente o palco e o abraça com alegria e orgulho. Meu amor, você ganhou! Exclama ela, envolvendo-o nos braços. Jasmine observa a cena do pé da escada, imóvel, sentindo como a esperança que sustentou seu coração todo esse tempo começa a desaparecer. As lágrimas embaçam sua visão enquanto ela olha para Lautaro e para a jovem que o abraça, imaginando um futuro em que, talvez, não haja mais lugar para ela na vida dele. Um amargo vazio a envolve e, com uma dignidade serena, decide se retirar em silêncio. Dando um último olhar para Lautaro, a quem sempre guardou em sua alma, Jasmine se vira e desaparece entre a multidão, permitindo que as sombras da noite a envolvam enquanto uma silenciosa promessa de amor eterno a acompanha a cada passo rumo à saída. Lautaro, vendo Jasmine se afastar, sente uma urgência que nunca experimentou antes. Com uma determinação inabalável, pega o microfone no centro do palco e, afastando-se da jovem que o abraça, sua voz ressoa com intensidade e emoção. Detenham aquela garota! A bela loira de vestido fúcsia que está indo para a saída. Ela é Jasmine Bauza e é a verdadeira autora desta obra. Um murmúrio percorre a multidão. Jasmine, profundamente comovida, para de repente. As palavras de Lautaro atravessam seu coração como uma rajada de vento inesperada. Ela se vira, e seus olhos encontram os dele, brilhando com uma mistura de incredulidade e esperança. À distância, ambos se encaram com lágrimas contidas, uma vida de emoções concentrada em um único olhar. Enquanto Jasmine começa a caminhar em direção ao palco, a multidão se afasta em silêncio, abrindo caminho como se reconhecessem a grandeza daquele momento. Cada passo a aproxima de Lautaro. Lautaro, ainda segurando o microfone, continua falando sem desviar os olhos de Jasmine. Esta obra, diz com uma voz trêmula, mas firme, não é apenas uma pintura, é a história de um amor incondicional, de uma amizade que sobreviveu à distância, ao tempo, à própria vida. Jasmine, você é o motivo pelo qual esta obra existe. Cada traço, cada cor, cada imagem neste quadro é um tributo ao que compartilhamos, aos verões sob o céu de Bahia Inglesa, ao sussurro das ondas que sempre prometiam voltar. Jasmine, emocionada, mal consegue conter as lágrimas. A cada palavra, sente como se tudo o que viveu até aquele instante fizesse sentido neste reencontro. Atrás de Lautaro, sua namorada exclama com uma mistura de surpresa e amargura, como se as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Não pode ser, murmura. É ela, Lautaro? A menina por quem você se apaixonou quando era apenas um garoto? Aquela que você mencionava o tempo todo? Essa sombra que sempre se interpôs entre nós? Aquela que habitava seus pensamentos, que fazia você suspirar em silêncio, que te entristecia, mesmo nos meus carinhos. Isso eu não vou tolerar. Acabou entre nós. Lautaro, sem responder, estende a mão para Jasmine enquanto ela sobe ao palco. Em meio à ovação do público, os dois se olham, reconhecendo-se e sentindo que o tempo e a distância ficaram para trás. Jasmine, trêmula, pega a mão de Lautaro e ambos se encaram com uma mistura de alegria, amor e alívio. Com a voz entrecortada, ele diz ao microfone: Jasmine Bauza, você sempre foi minha inspiração. Desde aquele primeiro verão, naquele canto remoto de Bahia Inglesa, você iluminou minha vida de uma forma que ninguém mais poderia. Prometi esperar por você, e mesmo sem saber quando ou como, sempre senti que você voltaria para minha vida. Esta obra, este prêmio, tudo pertence a você, porque você é a verdadeira história por trás de cada pincelada.
Jasmim, profundamente comovida, se deixa envolver pelo abraço de Lautaro, que culmina em um beijo terno. Os aplausos e os murmúrios dos presentes tornam-se um pano de fundo distante, enquanto os dois, finalmente reunidos, sentem que o tempo parou. Naquele instante, sabem que nada, nem ninguém, poderá romper o laço que os une. O amor que nunca deixou de crescer a cada onda que tocava sua praia. Em um sussurro, Jasmim diz: Lautaro, nunca deixei de esperar por este momento. E Lautaro, olhando-a com os olhos cheios de ternura, responde: Agora você não precisa mais esperar, Jasmim. Estamos aqui, juntos, finalmente. Entre a multidão, um homem de meia idade abre caminho e sobe ao palco, sem ser impedido pelos seguranças. Bravo, filho! Estou orgulhoso de você em todos os sentidos, exclama alegremente. Lautaro olha e sorri. Jasmim, quero te apresentar meu pai. O homem que me adotou e a pessoa mais incrível que você pode imaginar. Ele é reitor da universidade. Jasmim sorri e diz, reconhecendo nele o senhor que estava na mesa de aperitivos e que lhe fez um elogio tão especial. Já tive o prazer de conhecê-lo. É uma honra, o homem responde. Conheço sua história, Jasmim, e soube que você era a menina da pintura de meu filho assim que a vi. Assim como você foi parte da família da avó dele, agora é parte da minha família também. Você nunca mais estará sozinha porque encontrou seu lar. E sei que meu filho a ama com todo o coração. Os três se abraçam no meio do palco, sob uma gigantesca ovação. Jasmim sente-se genuinamente feliz no verdadeiro lar, cujos alicerces estão no coração. A história termina, mas o laço eterno continua, um amor imortalizado na arte e na memória, como o eco eterno das ondas que voltam, uma e outra vez, à praia. A você, querido ouvinte, dedicamos esta história. A você que talvez em algum momento da sua vida tenha sentido que, embora estivesse rodeado por sua própria família, nem sempre recebia a atenção que desejava, e que esse vazio, talvez, deixou uma marca silenciosa em seu coração. Esta história é para você, que aprendeu a navegar entre ausências e a construir seu próprio refúgio, feito de sonhos e lembranças, onde as marcas do que foi amado e perdido permanecem. Porque se alguma vez sentiu que seus sentimentos eram como ecos em uma casa distraída, como sussurros que se perdem no ruído dos outros, lembre-se de que, como os personagens desta história, sua essência é um universo inesgotável. Que você encontre neste relato um consolo, uma fagulha que ilumine esses cantos ocultos, e que o lembre de que, às vezes, dos vazios, nascem as conexões mais profundas e os reencontros mais extraordinários. Se você quiser ajudar os cachorros abandonados nas ruas, é muito fácil. Basta se inscrever, deixar um curtir e compartilhar esta história pelo WhatsApp. Deixe seu nome nos comentários para que eu possa te enviar uma saudação personalizada.